gravado aqui. A gente começa a falar e eu começo a conversar, a gente começou a bater papo e eu esqueci de apertar o botão do gravando. Agora vai o botão do gravando, a gente vai daqui para frente e a parte inicial, e depois eu faço uma gravaçãozinha pequena só para essa introdução. Beleza? Então, vamos em frente. Então, fatores tecnológicos é equipamento novo, robotização, robôs, tudo pode interferir no desempenho de uma empresa, para mais ou para menos. Pensa só, você tem uma empresa que produz um determinado equipamento cujo projeto, cujo modo de trabalhar é basicamente manual. Aí abre um concorrente do lado com tudo robotizado. Quem vai produzir mais? O cara do robô. 1. 2. Quem tem o menor custo? O cara do robô, porque ele não paga emprego, não tem salário. 3. Quem é que tem menor custo de manutenção? Pode funcionar 24 horas. O cara do robô e não você. Então, olha, uma empresa que tenha um outro padrão de produção, ela vai ter um desempenho bem diferente do você. E é um fator externo. Não foi você que comprou o robô, que montou a empresa nova do vizinho lá para ser concorrente. Ela apareceu lá. O outro fator do macroambiente que também interfere e bastante é a demanda. O que é demanda? É a oferta. Quanto mais gente tiver oferecendo um produto, eu tenho que pensar, será que o público consegue usar essa quantidade que tem aí oferecida? Então, a empresa oferece. E aí, será que o público precisa? Uma coisa é dizer assim, por exemplo, uma fábrica de calçados que faz 1.000 pares de calçados por mês. É pouco, mas vamos lá, 1.000 pares de calçados por mês. E é para atender o mercado de Pederneiras, apenas só a cidade de Pederneiras. Será que 1.000 pares de calçado é suficiente para atender Pederneiras? É muito, né? Será que todo mundo vai comprar sapato todo mês? E 1.000 pessoas, eu tenho que vender 1.000 pares? Então, olha, a demanda é menor, ou seja, a Pederneiras seria capaz de comprar, 300 pares por mês. E o cara está produzindo 1.000. Estão sobrando 700 todo mês. Então, a demanda, quer dizer, a capacidade do mercado de absorver a minha prestação, o meu produto, né, a quantidade que eu produzo, ou o volume de prestação de serviço, a capacidade de prestar serviço, tem que ser absorvida pelo mercado. Então, se eu produzo mais do que o mercado absorve, eu tenho um problema de demanda. Eu estou com um estoque cada vez ficando maior de coisa sobrando. E eu estou enterrando dinheiro ali em matéria-prima. Tá? Então, a demanda é um fator externo também, que pode interferir e vai interferir em muitas atividades. Uma outra coisa que a gente comentou e que a gente reflete, que quando fala assim, o comércio fechou, está acabando, várias lojas fecharam, significa que as pessoas estão comprando menos? Quem ainda preserva emprego, que está trabalhando, que tem sua renda lá, seja qual for o trabalho, mas que, como eu estou trabalhando aqui home office, eu deixei de comprar? Eu deixei de consumir determinada forma de consumo. Eu estou comprando menos combustível, porque eu gasto menos o carro, eu não saio tanto. Aliás, eu não estou saindo. Então, eu tenho um volume de grana que eu gastaria no automóvel para abastecê-lo e para manutenção, para limpeza, conservação. Tudo isso eu não estou gastando. Portanto, a demanda pelo consumo de combustível, o combustível está sobrando. Então, a oferta, o que faz? O preço pode cair. Como a gente começou a ver, em alguns casos, o preço do combustível está diminuindo. Por quê? Está oferecendo, tem demais. Ok? Então, o próximo é processos de produção. O processo de produção tem a ver não só com novas tecnologias, novas técnicas. Então, essas novas tecnologias podem alterar o processo produtivo, pode mudar o ritmo das coisas. Então, esse processo pode interferir, vai interferir, né? Não é pode não, ele vai interferir no desempenho das empresas.
Dei o exemplo ainda há pouco do robô aí, que uma empresa vai e coloca um robô para trabalhar e tal, tal, tal. O que acontece? Isso interfere no ambiente. Eu dei o exemplo do concorrente, que você faz à mão e o cara do lado abriu uma empresa com tudo robotizado. Ele tem um custo menor, ele tem menos mão de obra, então ninguém falta, o robô está trabalhando lá 24 horas normalmente, tem um custo menor porque ele não tem que pagar 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada. Então, alguma pergunta, pessoal? Um por vez, não falem todos ao mesmo tempo. Por enquanto, não, professor. Tudo bom. O próximo são os fatores político-legais. A gente falou, eu falei ainda há pouco lá da história do presidente, que ele baixa uma lei lá qualquer, e isso é o presidente. Poderia ser o governador aqui do governo do estado de São Paulo, muda um critério, isso pode impactar nos negócios, pode impactar na forma, no desempenho, nas rendas, no resultado. Tá? Então, fatores político-legais também são fatores do ambiente externo que impactarão, de todo modo, os negócios, a forma, né, podem fazer com que, em determinado momento, altere as relações de negócios financeiras ou com bancos, enfim, pode mudar tudo isso. Como eu estou falando de financeiro, mas pode ser como teve agora. O governo do estado diz que pode voltar a trabalhar, abrir as lojas em determinadas cidades que estão lá no padrão amarelo, azul, sei lá. Quando ele fechou e disse que não vamos trabalhar porque a gente está com um índice muito alto, foi uma decisão do comerciante, do empresário? Não. Foi uma decisão político-legal, ou seja, foi uma legislação, uma lei, esse ambiente legal definiu diferente o modo das empresas trabalharem. Então, isso é um aspecto. O outro é atitudes para o negócio. Ou seja, aquele cara que fica parado, que fica dizendo, o governo não deixou, eu não consegui o dinheiro, ou ninguém está comprando, e que senta nessa tristeza e não busca solução, não busca alternativa, esse pode fazer a diferença. Espera aí, pessoal. Porta abriu ali e ia fazer um barulho. Então, olha, a filosofia de partidos políticos, ideologias, processos político-legais. Atitudes do negócio tem a ver com aspectos de como que um empresário pode mudar um ritmo, né? Pode impor um ritmo para fazer as coisas. Essa atitude pode ser assim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui paralelo. A pessoa tem uma criação de gado que produz leite. E aí, de uma hora para outra, baixa uma portaria, muda alguma coisa, que ele não pode mais vender aquele leite in natura do jeito que estava vendendo. Ele tem que ter um processo industrial para poder fornecer o leite. E aí ele vê assim, mas eu não tenho grana para comprar esse maquinário todo, como é que eu vou fazer isso? Mas, se eu fizer queijo ao invés de leite, de repente eu posso mudar o aspecto do meu negócio, mas eu vou continuar fazendo dinheiro. Eu sei fazer queijo também, não requer um investimento grande, então eu posso fazer alguma coisa desse tipo. Então, assim vale para a indústria da madeira, para o tabaco, para o café. Quanta coisa teve que o café, de repente, aqui mesmo na nossa região, não aí, eu acho que para o lado de vocês não tanto, mas para o lado de Torrinha, Brotas, já começou a ter de novo produtores de café. E café já foi uma época que foi de ouro aqui, que a gente produzia muito café. É uma região que produziu muito café. E aí o que acontece?
De uma hora para outra, trocaram o café, veio bacana, e tem um pessoal que está voltando para o café, que está começando a plantar milho, fazer qualquer coisa assim. Mas aí o que acontece? Tem um monte de gente oferecendo café também. E aí começou a ter essa concorrência e não está exportando tanto café, porque o mercado externo quer um café gourmet, um café classificado tipo XPTO lá qualquer, que eu não sei nem como é que é a classificação. Então, a atitude do negócio, ou seja, esse produtor rural, vai ver assim, o que eu preciso fazer para começar a vender um café gourmet, um café tipo A. Então, eu vou ter uma outra atitude perante o mercado, apresentando um produto com uma diferenciação no mercado. Porém, se isso é feito e aparece um cara do lado fazendo o café melhor ainda do que o dele, ele perde mercado. Então, a concorrência vai aparecer de todo modo, mas nesse item de atitudes para o negócio é uma inventividade, uma diferenciação que você cria ou impõe ao teu negócio para aumentar, incrementar a sua atividade. A gente já falou de alguma forma na legislação, com os aspectos políticos legais. Essa legislação tem a ver com normas, lá em cima que a gente falou de normas também, normas de funcionamento da sua atividade, tipo vigilância sanitária, que de alguma hora para outra baixa uma portaria que mudou o modelo, que agora o padrão de higiene não é mais lavar a mão, tem que ser com álcool gel também. Então, implicou que você tinha que fazer, acrescentar no teu negócio essa almofadinha do álcool gel. E o concorrente foi mais rápido, vendeu mais do que você. Então, um fator externo também implicou como é que chama? No desempenho. E os níveis de influência de governo, a gente falou já lá na frente, ainda há pouco, sobre os fatores governamentais. Esses níveis de influência pode ser assim, vamos fazer um super paralelo, tá? Não me levem, né? Não pensem em outra coisa a não ser isso. Coronavírus aí, Covid-19, todo mundo sabe, vamos supor que isso aí fosse verdade, todo mundo sabe que Tilenol resolve o problema do Covid-19. É fato, é verdade, testado, pronto. E aí vem o presidente e diz que tem que tomar cloroquina. Cloroquina é o que dá certo. Mas a cloroquina não tem comprovação científica. Bom, mas peraí, o presidente está falando. Se ele está falando, é porque ele sabe o que ele está dizendo. Eu estou falando do povo a pessoa que segue a opinião de um governante. Então, esse governo, ele influencia no comportamento de um público, ou de um público, de um grupo de pessoas. Então, não é que um determinado modo de fazer permaneça, ou seja, rígido ou inflexível, quando o governo, qualquer nível de governo, tá, se coloca no mercado dizendo que a coisa é diferente. Quer ver um outro exemplo? Quantas vezes vocês talvez tenham ouvido falar que, por exemplo, olha, o dólar começou a subir muito, tá subindo, teve uma disparada de dólar, e aí o Banco Central põe dólar no mercado para forçar um aumento de oferta e aí o preço cai. E então essa influência do governo mexeu com a política, com o desempenho cambial. Uma outra coisa, quando o governo vai privatizar empresas, o que acontece com as ações daquela empresa? Começam a subir ou descer, depende aí das circunstâncias. Mas é uma influência do governo no mercado. Então, o governo também pode ser um fator externo. Como o que a gente está falando aqui são só de fatores externos, fatores econômicos, e aí quando a gente fala em fator econômico, é mercado internacional até. O teu mercado comprador, o que vai acontecer agora? Teve aí a brincadeira, não se sabe se é verdade, estou falando brincadeira até por força de expressão, que o frango que saiu daqui do Brasil chegou na China e os chineses disseram que encontraram coronavírus no frango. O que aconteceu com o preço desse frango no mercado? Caiu. Por quê? O frango está contaminado. Os chineses disseram que está contaminado. Mesmo que isso seja mentira,
Ainda assim, isso impactou. Outra forma, o chinês também disse assim, olha, fator econômico, olha, eu não posso comprar 1 bilhão de frangos, eu posso comprar só 500 milhões. 500 milhões. Pô, de 1 bi para 500 milhões já desceu de frango para caramba. Esse fator, por que é isso? Porque eu perdi minha capacidade de comprar, estou com inflação alta lá, a China, então ela mexeu nos negócios de outra maneira, que vai interferir na nossa balança de pagamentos, que é o quanto a gente exporta e o quanto a gente importa. Então, se deixou de vender o 1 bilhão de frango para vender só 500 milhões, certamente impactou nossa balança de pagamentos. Por quê? O Brasil precisa importar X milhões ou X bilhões por mês, ou por ano, perdão, para atender a demanda interna. Então, se aquilo que ele exporta perde valor ou deixa de ser exportado por um fator econômico, isso interfere na balança de pagamentos, que interfere no câmbio, que interfere no desempenho das coisas, que interfere no dólar, que interfere em tudo, e até na matéria-prima que eu estaria recebendo para a minha indústria. Portanto, o meu trabalho, o meu negócio pode ser impactado. Aí você vai falar assim, mas Fernando, professor, o meu negócio aqui em Pederneira, uma lojinha só de uma porta. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas vai impactar o seu negócio também. Tem um fenômeno que foi até filme, fenômeno borboleta. Esse negócio que é um conto que diz assim, se uma borboleta bater asas lá na Indonésia, o deslocamento de ar que as asas da borboleta produzem vão interferir nos ventos aqui no Brasil. Mas como? A borboleta bateu... É um símbolo para dizer o quanto todas as nossas vidas e nossas atividades são interrelacionadas e o quanto da nossa vida uma ação impacta na outra. Então, quaisquer que sejam esses fatores, eles sempre vão estar impactando direta ou indiretamente nossos negócios. Bom, fechei aí porque a gente encerrou essa etapa de hoje. Eu quero saber de perguntas agora. E lá na página, lá na plataforma, já tem um questionáriozinho que já está estabelecido lá. Vou abrir ele agora para que vocês possam, se quiser responder agora, já responde. Se não quiser, pode ser daqui a pouco. Porém, nesse momento, imediatamente, eu gostaria de saber de dúvidas. Que na aula que vem a gente vai falar de microambiente. Vamos falar dos fatores internos. Hoje nós nos dedicamos a falar exclusivamente sobre tudo o que é possível impactar nossos negócios internamente, seja em pequena escala ou em grande escala. Daqui a pouco eu subo essa aula lá no Moodle. Está aparecendo agora o questionáriozinho de 5 perguntas para vocês irem respondendo. E, pessoal, volto a dizer, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Quando chegar no final do mês, aí vocês vão dizer que não estavam conseguindo entrar na plataforma. Tudo bem? Pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa, aproveita que a gente encerrou aqui por hoje, para não tomar muito mais tempo, e vocês terem tempo de já pôr em dia o material de hoje, que eu vou subir já essa aula aí. Deixa a gente acabar de gravar aqui, e eu vou só fazer a introduçãozinha, que é aquela primeira etapa que eu não gravei. Então, vai subir o vídeo aí com 2 partes. A primeira parte vai ser a que eu não gravei, a segunda, essa que está gravando. Beleza, pessoal? Sendo assim, se está bom para vocês, está bom para mim,
podemos encerrar a aula de hoje. Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor.